Pronto, começou a gravar. Para quem está chegando agora, meu nome é Adriana Figueiredo, eu tenho especialidade em odontologia hospitalar, domiciliar e oncológica. E aqui essa é uma das aulas que a gente tem no grupo de estudo de oncologia, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver. Agora? Sim. Agora tá? Então vamos lá, tá? Essa aula é uma aula de cuidados, depois de tantas coisas que a gente já viu, né, sobre a oncologia, a gente resolveu, na verdade, foi uma indicação de uma das nossas colegas do grupo, para falar um pouquinho sobre o básico, né? Como cuidar dos pacientes oncológicos quando chega no nosso consultório, né? O ideal seria que todo paciente que fosse começar um tratamento oncológico, seja de químio, rádio, ou seja de terapia-alvo, qualquer tratamento oncológico, o ideal seria esse paciente passar por uma consulta prévia, né, odontológica, uma avaliação, pelo menos, mas isso é o ideal, né? A realidade da gente é outra. A gente geralmente pega o paciente quando já está com os efeitos colaterais, já em boca, e aí a gente tem que correr contra o tempo para tentar amenizar o sofrimento desse paciente e ele conseguir levar o tratamento oncológico até o final. Então, aqui a gente vai conversar sobre um cenário que seria um cenário ideal, né? O cenário que aquele paciente vai começar o tratamento oncológico dele e ele passa primeiro no seu consultório. Ou ele passa durante, ou, infelizmente, só com as consequências do tratamento oncológico. Mas, de qualquer forma, a gente vai abordar um pouquinho sobre como cuidar desse paciente, né? Quais são os cuidados básicos de higiene que a gente tem que orientar esse paciente? A gente sabe que higiene, tanto um paciente saudável é muito importante para manter a saúde geral do corpo. Você imagine um paciente oncológico com um sistema imunológico muito debilitado, qualquer acúmulo de placa ou excesso de bactéria ou infecção gengival, qualquer tipo de infecção de boca, ele pode ter uma alteração sistêmica muito grave que pode levar esse paciente a óbito, devido à influência, né, do sistema imunológico dele, que está muito afetado nessa situação. Então, antes de começarmos os cuidados básicos, para quem está chegando agora, é importante a gente falar sobre os efeitos colaterais, né? Por que a gente precisa cuidar desse paciente? Por que o ideal seria esse paciente passar antes com a gente? Porque esse paciente a gente sabe que ele vai ter alguns efeitos colaterais ocasionado pelo tratamento quimioterápico, ou radioterapia, ou imunoterapia, ou qualquer tratamento que seja, alguns efeitos colaterais em boca esse paciente vai ter. Ele pode ser um efeito mais grave, um efeito mais tranquilo, mais leve, se ele for devidamente orientado e fazer as prevenções adequadas, ou esses efeitos colaterais eles podem ser graves, né, a ponto de que o paciente só chega para a gente quando ele já está num estado avançado de algumas alterações bucais, né? Então, a gente aqui já sabe os efeitos colaterais básicos, o que mais acontece, os mais comuns que acontecem na boca do paciente, que faz os tratamentos oncológicos mais tradicionais, vamos dizer assim, que é a químio, a rádio e a imunoterapia. Então, os efeitos colaterais que geralmente acometem os pacientes oncológicos é mucosite, que a gente sabe que é uma das que mais causam alterações e debilidade nesse paciente, a xerostomia, algumas infecções tanto de dente como de gengiva, cáries, que pode ser cáries ocasionada por alteração de boca ou diminuição da saliva, ou cáries de radiação, uma cárie que é
É uma cárie tardia, mas que acomete os pacientes que fazem radioterapia de cabeça e pescoço. Então, é importante a gente saber que esses são os efeitos colaterais mais comuns, são os efeitos colaterais básicos. E daí, eles podem levar a outros efeitos colaterais. Por quê? Porque a gente sabe que baixa salivação, xerostomia, baixa produção de saliva, pH de boca ácido, que faz com que esses dentes ficam suscetíveis a infecções, a desenvolvimento de cárie, tá? Então, a gente precisa, na verdade, saber que mesmo os efeitos primários, eles podem ocasionar efeitos secundários na boca desse paciente. Então, daí a importância da prevenção e manejo dessas complicações, né? Então, a gente precisa prevenir e saber como tratar. Mas a prevenção nem sempre é viável, porque, como eu comecei a falar no início da aula, não é viável porque nem sempre esse paciente chega para a gente antes de começar o tratamento. Na maioria das vezes, esse paciente só vem para a gente depois que ele já está com as lesões ou já está com os incômodos instalado em boca. Então, é bem complicado, porque aí, em vez da gente criar manobras de prevenção, a gente tem que criar ali manejo das alterações de boca, das alterações que o paciente já tem. E todo mundo sabe que prevenir é muito melhor do que tratar, né? Então, se a gente pode prevenir esse paciente de ter essas alterações, é muito melhor do que a gente fazer o tratamento de lesões que já estão lá na boca, tá certo? Então, para a gente iniciar sobre como indicar a higiene oral nesse paciente, a gente precisa saber que ele pode vir a desenvolver esses efeitos colaterais. Esses efeitos, como eu disse, eles são efeitos iniciais, são efeitos primários e os mais comuns. Daí, ele pode desenvolver outros tipos de alterações que a gente também precisa saber diagnosticar para poder fazer o manejo correto. Então, os cuidados específicos, né? A gente precisa saber quando esse paciente chega para a gente, se ele já está com, por exemplo, a mucosite, que a gente sabe que a mucosite é a inflamação da mucosa oral causada pela ação de quimioterapia ou radioterapia, que causam alterações daquela mucosa, dificuldade de cicatrização, uma inflamação que pode virar úlceras e tem graus de agravamento. Então, tem desde do grau 1 da mucosite até o grau mais grave, tá certo? A minha cachorra dos outros efeitos colaterais é a xerostomia, né? Porque não só a quimioterapia, a radioterapia, que causam uma lesão inicial nessas glândulas ou diretamente na alteração dessas glândulas, né? Mas os quimioterápicos em si, essas drogas, né? Os protocolos de quimioterapia, muitos deles têm efeito diretamente na produção da saliva. Então, essa xerostomia, ela pode ser causada realmente por uma diminuição de produção de saliva, que aí o melhor, como alguns, eu até coloquei no nosso grupo sobre o novo protocolo da MESC, que ele fala que o ideal é você estimular essa salivação ao invés de utilizar saliva artificial. É muito mais eficiente você estimular a salivação desse paciente, né? Você estimula a produção de saliva, aumenta a produção de saliva, ela é muito mais eficiente do que o uso das salivas artificiais, porque a gente sabe, quem já passou saliva artificial para o seu paciente, uma das principais queixas do paciente é que a saliva artificial, ela funciona enquanto ela está na boca, mas ele tem que ficar repassando o dia inteiro para diminuir aquela sensação de boca seca, né? Alguns pacientes que têm lesões, por exemplo, que faz radioterapia de cabeça e pescoço, que lesiona as glândulas, que ali a produção de saliva cai muito, ele tem dificuldade para se alimentar, porque não faz o bolo alimentar, aí ele precisa utilizar a saliva artificial para ajudar ele a deglutir o bolo alimentar. Então, essas salivas artificiais, elas funcionam momentaneamente.
Mas o ideal seria utilizar artifícios para que as glândulas, a própria glândula do paciente, comece a produzir saliva suficiente, tá certo? Então, saber se o paciente está com produção de saliva baixa ou se ele está só com a sensação de boca seca. Ele tem uma quantidade de saliva suficiente, porém ele tem a sensação de boca seca. Isso, muitos quimioterápicos fazem isso. Porque se ele tem uma quantidade de saliva suficiente, a gente não vai fazer o estímulo das glândulas salivar, né? Porque a sensação ali não é por pouca saliva, é realmente a medicação que faz ele ter aquele gosto metálico na boca, ou a sensação de que a boca está todo o tempo seca, mas que, na verdade, não é pela baixa salivação. Aí sim, o gel de hidratação melhora essa sensação de boca seca, tá certo? Então, tudo é importante a gente, em primeiro lugar, saber diagnosticar para a gente poder saber o que a gente pode estar indicando para esse paciente, tá? Então, outra coisa comum que acontece no paciente e que nem sempre é um efeito colateral direto da quimioterapia e da radioterapia é o sangramento gengival. Geralmente, o sangramento gengival é um efeito secundário pelo acúmulo de placa. Por quê? Porque esse paciente fica com uma boca sensível, ele não escova, não tem uma higienização correta, ele não escova o dente corretamente, acumula placa e essa gengiva, que já está fragilizada, começa a sangrar. Então, geralmente, o sangramento, ele é um efeito colateral secundário, tá? Então, nesse efeito colateral secundário, ele começa a ter sangramento gengival. Isso é diferente de um paciente, por exemplo, que tem uma leucemia. O sangramento gengival do paciente com leucemia é um sangramento primário. Por quê? Porque ele tem baixa queda das células da cascata de coagulação, ele tem uma baixa célula de hemácias, ele tem uma baixa quantidade de hemácias, ele tem uma baixa quantidade de plaquetas, então ele não coagula adequadamente aquele sangue, que faz com que ele tenha sangramentos, principalmente em mucosas. Então, é exceção. Pacientes que têm leucemia, o sangramento gengival é um efeito colateral, na verdade, é um efeito da doença, não é nem um efeito da quimioterapia e da radioterapia, não é um efeito do tratamento oncológico. Ele tem esse sangramento pelo efeito em si da doença. É como se fosse um sinal da doença, né? Que é o sangramento gengival. Agora, num paciente que está fazendo rádio, que está fazendo químio, e que não higieniza direito, a placa bacteriana, a falta de higienização adequada, faz com que aquela gengiva venha a sangrar. Então, aí seria um efeito secundário, né? Por causa da má higienização. Outra situação muito comum que ocorre nesses pacientes é as infecções oportunistas. E uma delas, e uma das principais, é a candidíase oral. Existe as herpes em si, mas que é um vírus, né, que vem geralmente com paciente que já tem, no decorrer da vida, processos apresentou já várias ocasiões infecções pelo vírus da herpes, mas a candidíase oral ela é mais comum ainda. Por quê? Porque esse paciente, ele está tomando, principalmente paciente de cabeça e pescoço que está fazendo radioterapia, ele tem um desequilíbrio da flora bacteriana dele, da boca, né? Que a gente chama de disbiose, ou seja, um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. O que fazem que a gente tem fungo, bactéria, vírus, a gente tem toda essa galera aí dentro da boca, né? Então, quando o paciente está saudável, ele tem um equilíbrio entre todo mundo ali está convivendo adequadamente, está convivendo feliz, pacificamente. Quando ele está com baixa resistência, quando ele começa a fazer o tratamento oncológico e começa a diminuir, né, a resistência dele, o que acontece? Ele começa a ter esse desequilíbrio na microbiota oral. E o desequilíbrio na microbiota oral faz com que algumas bactérias ruins proliferem com mais facilidade
e os fungos, principalmente. Por quê? Porque o pH ele se torna um pH ácido. Então, a candidíase, por ser um fungo, o que ela gosta? O que fungo gosta? Calor úmido, né? O fungo gosta de calor úmido e ácido. É tudo que ele tem na boca. Então, a gente tem na boca umidade, a gente tem na boca o calor, e quando a gente tem desequilíbrio da microbiota, esse pH da nossa boca se torna ácido, aí tá maravilha, como se a Cândida tivesse de férias, né? Onde ela queria. Ela tem tudo ali adequado para ela proliferar. Então, a gente precisa fazer uma prevenção, que seria a prevenção, é justamente todo esse controle ali, toda a higiene oral, é todo o controle para evitar que esse pH se torne um pH ácido, evitar que essa microbiota tenha esse desequilíbrio ali. Então, é para isso que a gente vai entrar com os cuidados básicos, né? E é aí que a gente entra propriamente dito na aula, que é a higienização e a orientação do paciente, como ele pode estar fazendo para que ele não tenha, né, agravamento desses efeitos colaterais, tá? E aí a gente vai para a higiene básica, né? O que seria a nossa higiene básica? A higiene básica que a gente indica para todos os nossos pacientes, né? Só que com algumas diferenças para esse paciente, que ele é um paciente especial. A gente costuma dizer que o paciente oncológico, ele não é um paciente especial, mas ele necessita de cuidados odontológicos especiais. Então, a gente não vai fazer para ele tratamentos que a gente faz para pacientes, nem todos os tratamentos que a gente faz para pacientes rígidos, né, para pacientes saudáveis, a gente faz para pacientes oncológicos. Algumas técnicas, algumas coisas a gente tem que evitar, e algumas técnicas a gente tem que modificar para poder tratar esse paciente. A mesma coisa é a higiene oral desse paciente. Se a gente pensar que essa boca é uma boca que está em tratamento, e quando eu falo em tratamento oncológico, eu não estou falando só câncer de cabeça e pescoço. Lógico, piora quando esse paciente tem um câncer de cabeça e pescoço, porque ali entra uma radioterapia junto. Mas eu estou falando uma boca que está num corpo que está tratando, fazendo um protocolo de tratamento oncológico que vai mexer com o organismo dele em geral. Tá? Então, ele mexe com o sistema imunológico desse paciente, ele mexe com a microbiota do corpo dele todo, e ele vai ter alterações em boca, sim. O câncer pode ser câncer de colo de útero, câncer de intestino, mas os protocolos quimioterápicos, como a gente sabe, eles se repetem, né? Então, um paciente que trata um câncer de cavidade oral, ele usa uma cisplatina. Um paciente que vai tratar um câncer de mama, ele vai usar a cisplatina sozinha ou acompanhada. Então, se a cisplatina que vai ser injetada, ele causa efeito colateral num câncer de boca, por que ele não vai causar quando ele está num câncer de mama? Se é tudo sistemicamente. Então, é isso que a gente tem que entender. Principalmente entender e passar isso para os nossos pacientes, passar isso para as pessoas com quem a gente se comunica, que a gente passa essa orientação, para a gente sair dessa situação em que todo mundo acha que dentista oncológico só trata de câncer na cavidade oral. Em primeiro lugar, a gente não trata câncer, né? A gente ajuda ali esse paciente durante o tratamento. Quem trata o câncer em si é um oncologista. Então, que isso a gente consiga passar para os nossos pacientes, consiga passar para a nossa clientela. Então, assim, quando você deixar bem claro isso para eles entenderem que a gente está ali para somar com a equipe multidisciplinar. Então, voltando aqui à higiene oral básica, a nossa higiene é a higiene que a gente está acostumado a falar para todos os nossos pacientes: escovar o dente, passar fio dental, limpar a língua, enxaguante bucal, acrescentado de algumas coisas específicas para esse paciente oncológico, tá? Então, aqui é o nosso básico. Para o paciente, a gente vai ensinar técnica de escovação, e eu costumo dizer, eu falo para os meus pacientes, eu não gravo escovação, porque cada boca é uma boca individual.
É uma boca que tem um espaço onde o outro não tem, que tem uma falta de dente onde o outro não tem. Então, eu acho bem legal. Todos os meus pacientes eu peço para levar a escova de dente que ele tem em casa, para eu ver as condições da escova dele, qual escova ele usa, porque se você só perguntar para ele qual é a escova que você usa, ele vai inventar que ele usa a Curaprox. Né? Porque todo mundo inventou e ficou o mito que a Curaprox é a melhor escova do mundo, por ela ser mais cara. Então, se você perguntar, todos os meus pacientes usam a Curaprox. Quando ele vai trazer, às vezes ele traz uma Curaprox novinha, porque talvez ele nem usasse a Curaprox. É aí que a gente pega eles, entendeu? Então, todos os meus pacientes, na primeira consulta, eu peço para trazer a escova de dente e o creme dental e o fio dental que ele usa. Eu quero que você traga o que você está usando em casa. Eu tenho meu kit que eu dou para o paciente com a escova que eu acho mais adequada, com creme dental, com fio dental, porém, eu preciso que ele traga de casa dele. Então, toda a primeira consulta do meu paciente e a volta dele de manutenção, eu peço que ele traga escova de dente, fio dental e o creme dental que ele usa. Tá? Para quê? Porque eu vou ensinar aquele paciente a escovar a boca dele. Eu não vou fazer técnica de escovação padrão como se todo mundo tivesse todos os dentes. Então, eu ensino aquele paciente a escovar aqueles dentes que ele tem, da forma que ele tem, no lugar que ele tem, nos espaços que ele tem. Então, eu vou adaptar a escovação dele. Eu vou escovar de lado, eu vou escovar de frente, eu vou virar a escova. Naquele paciente, a escovação dele é aquela, tá? É aquela escovação. Então, eu vou dizer, é assim que você vai escovar a sua boca. E a sua escovação é diferente da escovação do seu irmão, porque ele tem mais dente, ele tem menos dente, ele usa prótese, ele usa, não usa. Então, assim, é importante a gente individualizar a técnica de escovação. Não existe uma técnica de escovação padrão para todo mundo. Isso eu falo para todos os pacientes, e vocês vão ver que é um diferencial que vocês podem trazer para o consultório. Ensine o seu paciente, pegue na mão, espelho e escova, a velha escova de dente, que você vai sentar com ele segurando o espelho e vai ensinar ele a escovar aquela boca, tá? Então, ele tem um espaço aqui que ele vai ter que virar a escova para escovar o dente da frente, depois vira para escovar o de trás. Não interessa, a boca dele é aquela, então a técnica de escovação dele é individual, é aquela técnica que serve para aquela boca. Então, guardem isso. E é para o paciente rígido, e para o paciente que tenha qualquer alteração. Cada um tem um jeito de escovar diferente. Assim como os aparatos, né? O fio dental de forquilha, uma escova elétrica, porque aquele paciente tem dificuldade, tem Alzheimer, ele não tem dificuldade de segurar a escova, não tem uma coordenação motora boa. Cada paciente é individual. Então, você vai escolher a melhor escova, a melhor técnica, o melhor creme dental, o fio dental adequado para cada paciente. Individualize os protocolos de escovação. Isso é bem legal para fazer um diferencial bem legal no seu consultório, tá certo? Então, vamos escolher a escova de dente adequada, o creme dental adequado, o uso do fio dental. É importante a gente falar do uso do fio dental, para quem não usa e para quem já usa, né? Porque se você for pegar 10 pacientes, 9 não sabem passar fio dental. E às vezes nem usa, não sabe nem por onde passa. E quando passa, diz que não vai passar porque está ferindo a gengiva, sai sangue. Então, se sai sangue, porque certamente está passando errado. Então, o importante é você também pedir para ele, passa o fio dental para mim, que aí ele vai te mostrar o que ele está fazendo com o fio dental. E aí você vai ensinar ele a utilizar o fio dental. Aí você vai perder o paciente para fazer restauração, vai ser um paciente que vai voltar no seu consultório só para fazer profilaxia. E é isso que é o nosso intuito, tá certo? Higiene de língua é importante. Muitos dos pacientes não fazem higiene de língua. E não adianta a gente escovar os dentes, não escovar a língua. Todo o resto de alimento que fica na língua volta para os dentes. E é isso que a gente precisa falar para o nosso paciente. Que a gente precisa sim, porque é como se ele tivesse lavando
em volta do tapete da sala da casa dele e não limpa o tapete. Tudo sujeira do tapete vai voltar para o chão. Então, a gente precisa, sim, induzir esse paciente a fazer higiene de língua, tá? Enxaguantes bucais, que aí eu deixo em dúvida, porque hoje em dia já saíram vários, principalmente com clorexidina, tá? A clorexidina está sendo colocada muito em xeque, porque antes o protocolo da clorexidina era a 0,12%, que ainda é a de 0,12%, hoje sem álcool, né? Já está quase tirando quase todos os enxaguantes bucal com álcool, que sabe-se que o álcool resseca a boca. Isso eu estou falando de paciente rígido, tá? De paciente saudável, não de paciente oncológico, porque paciente oncológico o álcool não pode passar nem perto. E a clorexidina, se sabe que a gente pode utilizar a clorexidina, na verdade, de 12 em 12 horas, no máximo 15 dias. A partir de 15 dias, o que a clorexidina faz? Um desequilíbrio na flora bacteriana. Ele causa justamente a disbiose, porque a clorexidina ela é seletiva, ela é seletiva de bactérias resistentes. Então, ela mata as bactérias mais suscetíveis, que são as mais fracas, e ela seleciona as bactérias mais resistentes que permanecem na boca. Fora que ela tira a proteção, né? A proteção das bactérias que são boas, que protegem a mucosa, ela tira a proteção da mucosa a ponto de que começa a causar aftas e ulcerações na boca. Na língua, ela age como se ela queimasse as papilas gustativas. Então, passou já de uma semana, o paciente já começa a relatar falta de paladar. Então, o paciente sente ardência no dorso da língua e falta do paladar, ele não consegue mais sentir o gosto até chegar um momento da língua ficar despapilada. Eu já peguei uma paciente que um dentista indicou como enxaguante bucal diário o Pereogard. Ela estava há 3 meses usando o Pereogard, chegou comigo com a língua totalmente despapilada, sem sentir paladar, com ardência bucal. Ela não aguentava mais e continuava usando. Por quê? Porque ela achava que ela tinha alguma coisa e quanto mais ela sentia, mais ela raspava a língua, mais ela aumentava o uso do Pereogard, porque ela achava que o Pereogard era um remédio, né? Era um enxaguante bucal normal, que ela podia usar quantas vezes ela quisesse, e o que estava acontecendo com ela era outra coisa, era uma infecção, era alguma coisa que ela não estava higienizando direito. Então, o que ela fazia? Ela aumentava a raspagem de língua, raspava, o que piorava a situação dela, e começava a usar cada vez mais o Pereogard. Então, com 3 meses, a paciente chegou com ardência, queimação, falta de paladar, língua despapilada, dentes amarelados, porque a clorexidina amarela os dentes, tá? Então, hoje a gente usa com cautela, principalmente a todos os antissépticos que têm a clorexidina. Os outros antissépticos, a gente já saiu alguns estudos que ele agride a mucosa. Então, a gente precisa selecionar muito bem os pacientes que a gente passa esses enxaguantes bucal e por um tempo determinado. O que eu costumo dizer é que todo enxaguante bucal eu passo para o meu paciente com receita. Então, eu vou passar para ele, por exemplo, um enxaguante bucal sem álcool, por exemplo, um Oral-B com flúor, porque eu quero que ele melhore, por exemplo, o flúor daquele dente, ele melhore, por exemplo, a gengiva, que não está legal, só que eu passo com receita, um frasco, uma vez ao dia, durante tantos dias. Parou, acabou prazo, suspende, tá? Enxaguante bucal não é para uso prolongado se o paciente tem uma higienização adequada, se ele passa o fio dental adequadamente, se ele remove aquela placa. Então, não temos mais indícios e tem estudos que provocam o desequilíbrio da microbiota o uso excessivo de enxaguante bucal, tá? Depois eu vou procurar um artigo que eu li e coloco no nosso
coloco no nosso grupo, tá certo? Para a gente não se prender muito a isso agora. Tem algumas soluções caseiras que a gente vai ver, principalmente para os pacientes oncológicos, que a gente vai ver logo adiante. E depois, eu queria que vocês fossem anotando nesses slides o que a gente está vendo, o que vocês usam. Então, quando eu falo, por exemplo, em enxaguantes bucais e soluções caseiras, o que vocês costumam passar de solução caseira ali? Coloca para a gente poder debater no final da aula, tá certo? Que uns usam mel, outros usam outras coisas que servem para a gente aprender e talvez tentar no nosso paciente também. Então, vamos lá. Para o paciente oncológico, não tem nem como cogitar usar escovas duras. Então, a primeira coisa que a gente faz é o uso de escovas, é indicar o uso de escovas macias e ultras macias. Por quê? Porque a mucosa dele está sensível, sangra com facilidade, dependendo se ele está fazendo rádio ou não. A gente precisa indicar a escova mais macia possível para esse paciente. Muitos pacientes vão questionar, porque, por exemplo, não sei se acontece com vocês, mas os meus pacientes mais idosos são os piores. Por quê? Porque eles se acostumaram a usar escovas duras, né? Quanto mais dura, limpa melhor na cabeça deles. Então, quanto mais dura, melhor a higienização dele. E aí, para eles aderirem à escova macia, é muito difícil. Então, é 880. Ou eles usam a escova dura demais, quando eles estão no tratamento oncológico, ou eles simplesmente param de escovar o dente. Então, alguns têm alguns, eles lutam, né, relutam para trocar essa escova, mas no mercado, hoje em dia, a gente tem muita escova ultra macia, soft, por exemplo, essa da Sensodyne que saiu, que é Dental Gently, que é para gengiva, né, para higienização. São escovas que têm muitos filamentos, né, muitas cerdas, e cada vez mais finas elas. Então, são escovas macias e ultras macias. A gente pode escolher para todos os bolsos. Eu, particularmente, não gosto da Curaprox, porque, para mim, é uma cabeça quadrada, muito grande, que tem uma dificuldade maior de higienizar dentes posteriores, principalmente superiores. Então, eu não indico, apesar de ser a mais conhecida, eu acho que, assim, ela é muito cara para o que ela entrega, tá? Então, eu acho que o que ela entrega para a gente, talvez para um adolescente ou para uma pessoa que tiver todos os dentes na boca e seja saudável, ok, funciona bem. Agora, para um paciente que tem dificuldade de higienização, que tem gengiva inflamada, eu acho que ela é muito cara e ela entrega pouco, porque ela não chega, ela bate lá atrás, né? Da ânsia, porque a cabeça dela é muito quadrada, então às vezes pega palato mole lá no último dente em cima. Então é complicado. Eu, particularmente, não gosto dela. Eu gosto de escovas que têm a cabeça mais afuniladas, né? Que elas são mais estreitas na ponta para fazer uma higienização melhor nos espaços menores que esse paciente tem. Então, eu particularmente indico as escovas que têm essa cabeça mais afunilada na ponta, né? Para fazer uma higienização melhor. O que a gente não pode abrir mão é que essas escovas sejam macias e ultra macias. A gente está falando aqui de pacientes oncológicos, pacientes que têm a gengiva fragilizada, a gengiva sangrante, que tem lesões em boca, né? Às vezes a mucosite já está instalada, muito difícil. Se ele fizer uma força com uma escova mais forte, ele vai fazer uma ferida, né? Um trauma de gengiva, um trauma na língua, e vai fazer com que aquele trauma vire uma úlcera maior, dificultando cada vez mais ele higienizar, porque vai aumentando a dor, e cada vez mais ele para de higienizar, né, naquele local onde ele está sentindo dor. Então, isso a gente não tem nem que questionar. Cada um tem a sua indicação, cada um tem. Eu acho que é interessante sempre a gente dar várias alternativas para o paciente, porque a gente dá alternativas de um preço mais caro, mas a dar uma alternativa de um preço mais barato, que eu acho que isso é importante, a gente sempre ter essa consciência, não adianta a gente ir pelo público geral, todo mundo usa a Curaprox, a minha doutora me dá a Curaprox, eu tenho que comprar, sabe? Eu acho que não é assim, a gente sempre tem que pensar em alternativas viáveis para os nossos pacientes, principalmente, você atende SUS,
você não vai indicar uma escova que custa 50 e poucos reais para um paciente do SUS. Então, você precisa procurar para o seu consultório alternativas viáveis para esse paciente, entendeu? Escovas boas, suficiente, mas que seja acessível ao bolso daquele paciente. Então, eu estou falando porque cada um vai se adequar à sua clientela. Se você atende paciente do SUS, mas atende paciente particular, você tem que ter essas alternativas da mais barata para mais cara. E aí você dá a alternativa e deixa o paciente escolher o que cabe no bolso dele. Eu acho que é muito importante. Porque, assim, até agride um paciente você dizer para ele que uma escova de dente custa 50 reais. Né? Para a gente é caro, imagina para um paciente do SUS. Aí ele vai rir na sua cara e vai dizer, doutora, eu vou deixar de comer para comprar escova de dente, né? Não dá. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência com o bolso do nosso paciente, é muito importante. Essas aqui foi algumas que eu achei das mais conhecidas no mercado, e quando foi no congresso agora da SOBEP, eu fui no stand da TEP. Para quem não conhece, a TEP é uma marca sueca, né? Porque a Curaprox é uma marca suíça e a TEP é uma marca sueca. Elas usam a mesma tecnologia para fazer. A estética e a anatomia delas mudam, mas a técnica de microcerdas são a mesma. Uma é suíça e a outra é sueca. A TEP, ela se juntou à Bioxta, que também é também é sueca. E lá eles mostraram algumas indicações, algumas escovas que eles estão utilizando, que eles estão vendendo no mercado. Eu acho que o grande problema da TEP é que a empresa principal ela é do Rio de Janeiro, e ela não vende facilmente em qualquer farmácia. Nas farmácias, para quem mora no Rio de Janeiro, nas farmácias do Rio de Janeiro, ela é muito acessível, que a vendedora falou, porque ela é de lá, então algumas farmácias locais vendem. Aqui em São Paulo, você ainda tem que comprar pela internet, que para alguns, eu particularmente acho que é uma logística muito ruim para o paciente. Porque o paciente, quando é idoso, ele não sabe mexer na internet, ele não tem paciência. Ele vai lá na farmácia, ele quer pegar as coisas dele, colocar no carrinho dele e comprar. Então, a gente também precisa viabilizar essa compra para esse paciente. É difícil você... tem o produto, última linha do mercado, o produto... você vai comprar, mas você tem que entrar no site deles para fazer a compra, para entregar na sua casa, e não é todo mundo que adere, tá? Então, eu acho que, assim, às vezes tem coisas muito boas, mas que pecam na logística de entrega para o paciente. E eu falei isso para ela. Eu acho que, assim, vocês podem ter o melhor produto, mas se vocês não têm condições de uma logística adequada para chegar nesse paciente, aí fica complicado, né? Porque não adianta. Então, eles disponibilizaram, depois eu coloco no nosso grupo os números dos telefones e do site, que eles fazem também um preço acessível para dentista. Então, qual seria? Não estou fazendo propaganda, hein, gente? Eles não me deram nada. Para dizer uma verdade, eles me deram uma escova que eu testei e eu gostei, tá? Mas o que eles fazem? Eles vendem a escova num valor mais barato para você revender para o seu paciente. Então, se você gostar da escova e você quiser comprar a escova num valor mais em conta para vender para o seu paciente, tem duas alternativas. Ou você vende direto para o paciente ou você inclui no tratamento. Você cobra, por exemplo, quando você cobra uma consulta inicial para esse paciente, para ele fazer uma avaliação inicial, 350, 400 reais, você coloca a escova, uma escova custa R$ 29 reais. Olha o valor dela para o valor da Curaprox, que custa 50. Então, R$ 29 reais, você pode estar colocando 29, 30 reais a acrescentar na consulta inicial e entregar essa escova para o paciente.
que eu acho bem legal, que eu acho que é um diferencial muito grande. Você pode fazer um kitzinho para paciente oncológico, pegar, comprar uma quantidade maior que você compra num preço mais acessível, vende pelo preço de mercado para o paciente, num kitzinho e diz, olha, a primeira consulta é isso, isso. Qual é o paciente que não fica feliz quando ele recebe brinde? Você entendeu? Então, assim, a gente fica, eu adoro, brinde, promoção, essas são as palavras mágicas para mim, né? Para ficar feliz. Então, o que você faz? Você faz esse kit com essa escova acessível, tá? É uma escova que não é tão cara, lógico, você não vai fazer um kit com uma Curaprox, faz com uma escova acessível, faz o kit, e nessa consulta você pega essa escova e ensina o paciente a escovar o dente dela com essa escova, e ele já leva a escova para casa. Então, acho que é bem legal, é uma técnica, uma alternativa legal também da gente fazer um diferencial na nossa consulta para esse paciente, tá? Que eu acho que a gente precisa. Muita gente fala assim, ah, tem muito dentista no mercado, mas a gente precisa pegar alguns pulos do gato para fazer uma diferença na nossa consulta. O que a tua consulta é diferente da consulta do vizinho? Você tem que ter, você tem que entregar um mais ali, um plus, para que, lógico, além do cuidado, além de você como profissional, eu acho que tudo que a gente pode agregar de valor na nossa consulta vai marcar esse paciente. E é aí que esse paciente vai retornar, é aí que esse paciente vai indicar. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar nisso. Então, aqui, só da TEP, ela tem é, três tipos de escova que podem ser indicada para os nossos pacientes. Essa Supreme, tá? Que é uma escova macia, com filamentos em 2 níveis, ou seja, no meio ela é um pouco mais profunda e fora ela é um pouco mais alta, e que faz com que você consiga higienizar a gengiva com facilidade, fora que ela é ultra macia, tá? Depois a gente tem uma escova para pós-cirúrgico, na verdade, ela a princípio foi criada para pós-cirúrgico, porém, ela é também utilizada para gengivas sensíveis. Então, ele fala que a indicação é para tecidos, né? Ou seja, para tecidos orais extremamente delicados, ou gengivas inflamadas, né? Pós-operatório, gengivas ou dentes sensíveis, né? Pós-clareamento, traumatizado, gengivite, para mucosite. Então, assim, essa Special Care, ela foi desenvolvida para mucosas sensíveis, para bocas sensíveis. Então, eu acho que é uma boa indicação. Essa eu ganhei, essa vermelhinha aqui, né? Pós-cirúrgico, sensibilidade dentária, eu ganhei essa vermelhinha, ela é muito macia mesmo. Ela é até mais macia do que essa Gentle Care, que também é para gengiva sensível, então aquela fala para tecidos orais delicados, para paciente com síndrome de Sjögren, mucosite, herpes e líquen plano, tá? Gengivas ou dentes sensíveis pós-clareamento, traumas e gengivite. Então, as duas são, né? As duas são para uso, principalmente para gengiva, para não machucar, o cuidado para não machucar a gengiva, e para dentes sensíveis, principalmente dentes que passaram por algum procedimento de clareamento, ou os dentes sensíveis por causa da boca sensível, né? Então, achei bem legal. Essa vermelha aí eu provei, gostei, e é das escovas que eu vou começar a implementar no meu consultório para os meus pacientes de oncologia, tá? E de boca sensível. Então, você pode ter para o seu paciente de oncologia, mas você pode ter para o seu paciente de clareamento, né? Você pode estar colocando essa escova de dente num pacote. Como eu faço meu clareamento com o meu paciente de casa? Eu faço um kit com moldeirinha, com um estojinho, e aí você aproveita e coloca uma escova de dente nesse kit, com a bolsinha, com a necessaire. Isso é um plus, né? Eu acho que brilha os olhos, né? Não é aquela coisa. E não sai caro. Uma escova de R$ 29 não vai mudar muito o teu custo, mas vai mudar muito o teu valor. O valor de entrega para o paciente vai mudar muito. Então, acho que é bem interessante a gente começar a pensar nessas diferenciações para o paciente. E, principalmente para o paciente oncológico, a escova, quanto mais macia, melhor.
Ah, eu vou ficar com essa escova que não higieniza direito. Higieniza. Eu sempre faço uma comparação entre para quem é do interior, sabe que a vassoura de piaçava, ela varre, mas ela tira o grosso, né? Agora, a vassoura de pelo, ela vai lá e tira o pozinho, né? A poeira. Então, a gente sabe que a vassoura de pelo ela é mais mole, ela é mais fininha, ela é mais delicada, e ela vai lá e tira. Então, você sempre faça uma comparação para o paciente entender por que, que a escova tem que ser mole e não dura, porque a escova dura vai machucar, vai fazer úlcera, vai ferir, vai piorar a mucosite desse paciente. Então, ele precisa entender que, pelo menos, que não seja para o resto da vida. Tudo bem, depois que passar, ele pode até voltar. Mas enquanto ele estiver fazendo o tratamento, ele precisa estar com uma escova macia ou ultra macia, dependendo do tratamento que ele estiver fazendo. Paciente com radioterapia de cabeça e pescoço, principalmente, é ultra macia, sem força na escovação. Isso é bem importante, tá? Aí a gente vai para os cremes dentais, né? Que a gente agora tem muito no mercado, creme dental, tem bastante. E a gente não sabe o que passar para o paciente, começa aquela loucura, é preço, é o que tem, o que não tem, o que eu preciso usar, o que eu não preciso usar. Então, eu estava dando uma procurada assim, em todos os cremes que tem no mercado. E eu achei alguns que são interessantes, com umas características interessantes que a gente pode estar começando a levar em consideração na hora da escolha desse creme dental para o paciente. Que, mais uma vez, não vai ser um creme dental para todo mundo, vai depender do que esse paciente tem e do que ele necessita, né? Então, o básico para paciente oncológico são creme dentais que não tenha componentes agressivos, que não vai piorar a irritação daquela mucosa. É uma mucosa que já está irritada, é uma mucosa que já está com mucosite, e eu ainda vou colocar um creme dental comum para piorar, muito deles nem consegue. Aí o que acontece? Eles acabam abandonando a escovação porque não conseguem aguentar a pasta de dente. Então, a gente precisa indicar ali um creme dental adequado para que ele não pare de escovar, para que não aconteça um acúmulo excessivo de placa e uma gengivite exagerada. Então, alguns cremes dentais do mercado, que hoje tem no mercado, eles têm muita coisa para entregar para a gente, né? Não são preços comuns, preços de supermercado, que geralmente o paciente costuma comprar creme no supermercado, mas pelo menos naquele momento, naquele período de tratamento, antes, durante e um pouco depois de terminar o tratamento, ele precisa utilizar um creme dental adequado para que não piore o estado de boca dele, né? E esses cremes dentais, eles têm que ser livres de álcool, principalmente. Então, você pode conhecer qualquer outra marca, mas você tem que ter ciência que ele não pode ter álcool. Álcool para a boca de paciente oncológico é totalmente contraindicado. Clorexidina, pelo que a gente já explicou antes sobre o uso da clorexidina por muito tempo. Triclosan, que também é um irritante, um sabão, é um irritante, e corantes em gerais, tá? Que são irritantes, geralmente são os principais irritantes dos cremes dentais. Então, por exemplo, agora a gente tem o Tridal, que ele se juntou com aquela Doct Active, né, que é do pirulito do azul de metileno, ele se juntou com a fábrica dos dois, se juntaram e estão trabalhando junto na venda de produtos para pacientes oncológicos e como o azul de metileno para PDT, né, do laser. E aí eu tirei algumas características, trouxe algumas características dele para a gente entender por que ele é interessante para o paciente oncológico, né? Então, ele fala que ele tem cloramina T e oxigênio livre, que ele funciona ali como um bactericida, né? Ele tem um controle de sensibilidade, então age no combate de bactérias, fungos, vírus da cavidade bucal. Isso é para a gente, para um paciente oncológico, isso é muito importante, né? Principalmente fungo, que seria a candidíase. Então, se ele trabalha ele nessa função de combater bactérias e fungos, ótimo para esse paciente, então super bem indicado. Ajuda a reduzir e controlar sangramentos, gengivite, edemas e infecções. Aí a gente está no céu, né? É tudo que a gente quer. Auxilia no tratamento de afta, mucosite, estomatites e candidíase, porque candidíase é um fungo e ele veio, talvez pelo oxigênio livre, né? Ele consiga trabalhar
adequadamente combatendo a candidíase. Ele tem uma ação cicatrizante, que para as lesões e úlceras da mucosite é muito importante para a gente, né? Trabalhar com cicatrizante. Auxilia na prevenção e tratamento de lesões de origem quimioterápicas e radioterápicas, ou seja, ele foi pensado e formulado justamente para o paciente oncológico. Prevenção e tratamento de gengivite, periodontite e periimplantite, agente antiplaca bacteriana, impedindo a formação de cálculos dentários. O uso contínuo promove o clareamento progressivo e duradouro, reequilíbrio harmônico da microbiota oral, auxiliando na saúde geral, evitando focos infecciosos, combate o mau hálito, profunda higiene bucal, combatendo e evitando as bactérias. Ou seja, a gente está no céu, né? Ele resolve todos os nossos problemas. Se ele realmente faz metade do que ele propõe, eu acho que a gente não deveria comprar outro creme dental, que para mim ele é o ideal. Experiência com a Tridal, não tenho. Um ou outro paciente usa, porque o preço dele também não é muito acessível, né? É em volta de R$ 63, né? Então, não é qualquer paciente que quer dar esse valor num creme dental, é complicado. Porém, eu não tenho quantidade suficiente de paciente para dizer ele é muito efetivo, ele é bom, e eu, particularmente, nunca usei. Então, não tenho experiência, mas eu sei que alguma das meninas do grupo usam e passam constantemente para os seus pacientes, e depois a gente vai conversar sobre ele, para a gente saber o quão ele tem essa função e a experiência delas com os pacientes dela. Eu trouxe eles porque é um dos que está no top de linha ali de uso, porque ele foi idealizado para paciente oncológico, né? Outros cremes dentais, né? O Blue Wayne, né? Que também ele veio com uma proposta para esse paciente que tem a boca sensível, porque ele não contém álcool, porém, ele não contém flúor. E a gente sabe que o paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço, ele necessita de flúor por causa da cárie de radiação. Então, o que ele tem de diferente que a gente poderia estar indicando? Ele não tem álcool e ele trabalha com oxigênio ativo e enzimas. O que é isso? O oxigênio ativo, ele vai trabalhar na bolsa periodontal, no sulco gengival. Então, ele trabalha ali muito com bactéria periodontal. Então, ele é bem efetivo para isso, né? E algumas enzimas que dissolvem a placa bacteriana. Porém, ele é um creme dental que ele foi idealizado para o implante e não para o dente. Então, como ele foi idealizado para implante, ele não tem flúor, porque o implante não precisa de flúor. Então, como ele foi, a princípio, a fórmula dele foi idealizada para implante, para o uso de pacientes que fazem implante, ele não tem o flúor. Então, a gente precisa pensar, o paciente fez radioterapia, ele precisa de proteção naqueles dentes. Paciente que faz químio, que vomita demais, né, que tem muita ânsia, que tem muita acidez em boca, que tem constantes vômitos ali, que está corroendo aquele dente e aquele pH fica constantemente ácido, a gente precisa de flúor. Então, ele não é um dos mais indicados para esse tipo de paciente. Porém, eles quiseram vender algumas amostras e entrar em contato para quem trabalha com oncologia começar a utilizar por causa do oxigênio ativo, que melhora a cicatrização ali da mucosite. Mas para o dente ele não tem tanto efeito assim, tá? Então, só para a gente saber os prós e os contras dele. A Oncocare, eu já passei para alguns pacientes, já utilizei. Ele tem um gosto muito suave, quase não tem gosto, então é um dos contra, né? Uma das reclamações do paciente é que ele não deixa a sensação de higienização na boca, tipo do ardor ou gostinho de limpeza, que é isso que eles falam, porque ele é quase sem gosto. Mas eu costumo passar, recebi muitas amostras grátis da Oncocare, então eu indiquei para os meus pacientes, eu dei muitas amostras e eu tenho uma quantidade assim de pacientes, a maioria utilizou bastante, gostou, tá?
A única reclamação é que não tem quase gosto, é quase um gel sem gosto, e eles reclamam porque parece que eles não escovaram o dente. Mas isso vem muito do costume, né? Que a gente tem de uso de creme dental com muito gosto de menta, que arde a boca demais, e a gente sempre associa escova dura, o creme dental com muito ardor é o que faz a higienização. Então, quando eles passam por esse período que eles precisam usar esses produtos que têm pouco gosto, aí eles acabam dizendo que não quer usar, ou usa, mas não gosta por causa disso. Mas o que é bom? Ele é rico em óleos naturais. Esses óleos promovem a higienização dos dentes e da boca, proporcionando o hálito agradável e fresco, né? O produto é livre de corantes, ou seja, não tem corantes nem conservantes agressivos para a boca, e também não tem antissépticos sintéticos, não tem clorexidina aí no caso, né? Sua fórmula contém o xilitol, oligosacarídeos e ecoskin, que atua mantendo o equilíbrio e oferecendo reconstrução da ecoflora. Ecoflora é que a gente fala da flora bacteriana, né? Natural da nossa boca. Então, ele estimula mecanismo de defesa natural e na prevenção das cáries. Ele tem flúor, que é legal, que é importante, né? Ele tem extrato de camomila, que é calmante. Então, é legal porque a camomila e a erva doce, elas são calmantes, né, para a mucosa, suaviza, acalma a queimação da mucosa, então isso é legal, né? Que a gente sempre passa o chá de camomila para diminuir a dor, a queimação, a ardência, e é anti-inflamatória a camomila também, então é bom para acalmar a mucosa da boca. Então, assim, no geral, eu gosto muito da Um Qualquer. Não é todo paciente que reclama também, alguns usam. Sabe que é um uso durante um processo, né, durante o tratamento, que posteriormente que passar, ele pode voltar para o uso do creme dental dele comum, mas que é bem palatável e aceitável. E ele tem uma concentração de flúor baixa, mas ele tem flúor, que é importante também. Às vezes, com essa concentração, a gente precisa também, para um paciente de cabeça e pescoço, que faz radioterapia, posteriormente eu indico o flúor bochecho, tá? Em altas concentrações, para a gente prevenir o aparecimento da cardiorradiação. Um que eu acho que é um pouco inacessível, mas que também funciona bem, que é um dos melhores, né? Mas ele é contraindicado para crianças. É o Dry Mouth, que é o creme dental oral da Bioxta. Esse creme dental, uma das contraindicações é para criança, então a gente não pode passar para criança abaixo de 6 anos. Indicado para diabéticos, na verdade, ele indica porque o diabético tem a boca seca, né, e tem um problema de cicatrização e sangramento gengival constante. Ele complementa a saliva, então, às vezes, ele hidrata, diminui a sensação da boca seca, alivia, é como se ele é um gel, mas ele é usado como creme dental, né? Então, ele dá essa sensação de alívio, de limpeza de boca, do alívio da boca seca, atua direto na gengiva, né? Dá a sensação do hálito fresco. Realmente, as amostras grátis que eu recebi, eu dei para minhas pacientes, elas gostaram muito. A dificuldade é a compra, né? Que ainda é pelo site, assim como a TEP, né? Porque eles são da mesma, eles são empresas associadas. E o valor também, que todo produto da Bioxtra é caro. Então, não é qualquer paciente que consegue comprar, tá certo? Mas realmente ele é muito bom, efetivo. Se eu pudesse já pedir mais amostra, porque eu dei todas as minhas para meus pacientes e todos eles gostaram. Todos os pacientes acabaram pedindo amostra de novo, porque comprar é mais difícil, né? Que ela é bem mais cara. Então, de creme dental, eu acho que assim, aqui eu coloquei os principais, né? De higienização. Lógico, quem tiver algum outro para indicar que utiliza, coloca aí no seu caderninho para a gente falar, que daqui a pouco a gente vai abrir para a gente conversar, trocar as nossas experiências em relação a isso. Aí a gente entra em fio dental e raspadores de línguas e alternativos.
O que eu queria falar sobre o fio dental? O fio dental eu não coloquei marca, porque fio dental depende muito do gosto do freguês, eu costumo dizer. Para pacientes oncológicos que já utilizam fio dental na sua rotina de higienização diária, eu mudo por uma fita dental que é menos agressiva e higieniza melhor. Para pacientes oncológicos que nunca usaram o fio dental a vida inteira e naquele momento ali do tratamento oncológico, eu não passo fio dental. Porque se ele não usou fio dental a vida inteira dele, não vai ser naquele período, naquele momento que ele está fazendo um tratamento oncológico, que eu vou passar um fio dental. Então, o que, que eu passo? Eu passo aquelas escovinha Unitufo, que agora vende de tudo quanto é marca e tudo quanto é diâmetro, se necessário, tá? Se necessário. Se ele tiver acúmulo entre os dentes, se ele tiver espaço entre os dentes, se a gengiva estiver retraída, aí eu passo. Mas se caso ao contrário, ele passou a vida inteira sem usar o fio dental, não vai ser no momento que ele estiver fazendo químio e rádio que eu vou inserir o fio dental. Porque ele vai lesionar aquela gengiva, ele vai fazer ferida, ele vai cortar, ele vai ulcerar. Então, não é disso que a gente precisa, tá? Agora, se ele já usa na rotina diária dele, a gente utiliza o mesmo ou a gente troca por fita. Que a fita, ela lesiona muito menos do que o fio dental. E quanto mais fino o fio dental, maior é a lesão, porque corta mesmo. Raspadores de língua. Indique raspador de língua em vez de limpeza com a escova de dente. Escova de dente, a gente sabe que ela não limpa a língua, ela espalha a comida. Ah, doutora, mas eu escovo minha língua. Não é a mesma coisa, tá? Agora, até o raspador de língua, a gente precisa indicar como é que raspa. Tem paciente que passa com muita agressividade, com muita força, e em vez de higienizar, ele vai ter uma hipertrofia de papila e acaba lesionando a língua. Então, raspador de língua não é para ficar 10 vezes raspando a língua como se ele estivesse escovando com uma escovinha. Porque em vez dele fazer uma higienização, ele vai criar um trauma. É como se ele criasse um tecido reacionário por força excessiva. Então, até para usar o raspador de língua, o paciente ele tem que ser orientado. Limpar com suavidade, removendo a sujeira, sem esfregar, sem trauma, e de preferência usar raspadores de língua à base de aço inox ou esqueci esse douradinho aqui. Oh, meu Deus. É aço inox Não é e cobre? é É. isso, Cobre. que o cobre, principalmente, porque ele é antibactericida, né? Ele não prolifera bactérias ali. Então, ele higieniza, depois escova, lava, escova ele, deixa ele escorrer secando e pode reutilizar. O aço inox também. Então, plástico, não. Tá? O plástico cria fungo e ele pode estar recontaminando a língua dele. Então, esses raspadores de língua de plástico não servem, tá? A não ser que ele use uma vez e jogue fora. Mas para reutilizar, ele vai reutilizar, você pode ter certeza. Plástico não serve, porque ele vai estar recontaminando a boca dele. Aí a gente já falou do básico, que é a higienização básica: escova, fio dental e raspador de língua. Agora a gente vai falar das salivas artificiais. Para que as salivas artificiais? Para a gente combater a xerostomia desses pacientes. Tá? A xerostomia da saliva artificial é mais quando o paciente tem saliva, mas tem a sensação de boca seca. Aí a gente entra com a saliva artificial. Por quê? Porque ele tem uma produção de saliva normal. Você vê que o paciente tem uma mucosa hidratada, uma boca hidratada, porém ele reclama sucessivamente que ele está com a boca seca. Aí a gente indica a saliva artificial. Eu coloquei alguns spray de saliva artificial, por quê? Porque é mais prático ter na bolsa o spray do que o gel. Porém, eu não gosto da efetividade do spray. Eu acho que o spray, enquanto você está lá colocando, ele faz efeito, mas o efeito dele acaba muito rápido.
O gel, saliva em gel, ele é mais duradouro. Então, você passa o gel e ele fica mais tempo lá. Ele tem um efeito mais duradouro. Porém, se o paciente está na rua, ele não vai pegar o gel e ficar esfregando na boca. Ele vai colocar o spray, que é mais rápido, entendeu? E vai funcionar mais rápido, ele estando na rua. Então, para pacientes que têm uma quantidade de saliva adequada, que ele produz a saliva, que ele tem uma boca, né, que você vê que ela está hidratada, mas ele tem a sensação da secura na boca, né, a gente passa a saliva artificial. Até para fazer o bolo alimentar, para comer algumas coisas, que ele tem aquela sensação ruim. Agora, quando o paciente não tem saliva, aí são outros 500. A gente tem que tentar artifícios para estimular a salivação. Aí a gente entra com os artifícios que a gente tem num consultório, a ordenha, as balas de gomas que estimulam, né? Que tem como é que é? Flavors ácidos, né? Que a gente estimula esse paciente a mastigar, a produzir. Então, a gente já falou dessas técnicas de produção de saliva, até o laser, a gente pode tentar, durante esse tratamento, para a gente poder estimular algumas medicações que a gente usa para esse paciente aumentar a produção de saliva dele, que é muito melhor do que você só simplesmente passar a saliva artificial. Esse paciente ele precisa estimular essas glândulas a produzir, tá? Até para que elas não fiquem paradas e ter dificuldade de produzir saliva depois que acabar o tratamento, tá certo? Aqui alguns gels de saliva que eu acho que é muito mais efetivo, em vez do spray. A dificuldade que eu acho que tem aqui é a aplicação, porque geralmente você tem que passar no dedo e passar na boca. Porém, todos esses, da Oncocare, que eu passo geralmente para o meu paciente, da Kindrat, que são gels, da Kim era mais caro e vem em flaconetezinhos, tipo doses individuais, que você pode estar levando na boca, mas a aplicação de qualquer jeito, ela tem que ser uma aplicação que você esfregue na mucosa. Então não adianta você jogar na boca e engolir, você tem que esfregar na mucosa, porque ali ela vai criar um biofilme, né, com esse gel, para criar uma hidratação ali, aquela sensação de melhora da hidratação da mucosa, diminuir a ardência, a sensação de ardência, os sintomas de secura, de sensibilidade, um gosto melhor. Então, o gel, ele permanece mais tempo na boca, né, do que o spray. Mas eu acho que ali o gel, ele peca na forma de aplicação, que eu acho que é bem ruim para quem estiver na rua, né? Mas quem tem condições, compra os dois. Quem não tem, eu prefiro indicar o gel. E para alguns pacientes, como alternativa, pacientes do SUS, eu indico muito a vitamina E e o óleo de coco, tá? Para hidratação. A vitamina E, o legal dela é que ela vem nessas cápsulas que ele pode cortar e é como se fosse doses individuais. O paciente coloca na boca e ele causa uma umidade na boca bem legal. Além do que, a vitamina E, ela é antioxidante, né? E ela é cicatrizante. Então, eu acho que para pacientes com mucosite, eu acho que é uma alternativa bem legal, além de ser bem mais barato do que qualquer um desses dois. Alguns pacientes se dão bem, alguns não gostam do gosto de óleo, mas ela funciona bem, porque ela melhora o sistema imunológico, ela causa uma camada mais grossa de oleosidade ali, além dela ser antioxidante e cicatrizante. Então, acho que ela tem bastante benefícios que a gente pode estar indicando. Fora que essas cápsulas, ela pode levar individualmente, cortar a pontinha e aplicar na boca como se fosse doses individuais, tanto para dentro da boca como para o lábio. Eu acho que é bem legal. E o óleo de coco, que cada vez mais está sendo utilizado, por ele ter todos os efeitos de hidratação, de cicatrização, que cada vez mais está sendo utilizado, é mais comum o uso do óleo de coco. Então, de natural, principalmente para aquele paciente que não pode gastar muito,
tem algumas coisas viáveis que você pode estar passando para ele. O óleo de coco, a única coisa que ele tem que ter cuidado é de não contaminar o óleo de coco, tipo, ficar metendo a mão e enfiando na boca, aí não rola, né? A gente tem que achar um jeito de criar doses individuais para esse paciente estar passando numa seringa, ou ele colocar um pouquinho em micro recipientes e coloca na geladeira, ele endurece, então ele vira como se fosse uma pasta, um gel, e aí é mais fácil de passar do que ele quente. Então, eu acho que é uma alternativa bem viável para o paciente que não tem condições de gastar com esses produtos muito caros, entendeu? E aí, depois de tudo isso, a gente chega no cuidado do pós. O pós é manutenção. Eu acho que é o que eu costumo falar para vocês. Paciente oncológico, uma vez no nosso consultório, ele não sai mais. Porque esse paciente, ao contrário de um paciente saudável, ele precisa voltar regularmente. E o que seria o regularmente desse paciente? Uma vez por mês, durante ele estar fazendo o tratamento, e a cada 3, 4 meses após o tratamento. Então, é interessante você deixar isso bem claro para ele. O encontro com esse paciente, quando ele não tem efeito colateral em boca durante o tratamento, é uma vez por mês. Mas raramente esse paciente não tem o efeito colateral. Então, praticamente toda semana ele está em contato com você. Seja pela xerostomia, seja pela mucosite, e vocês sabem, né? Cada vez mais, até às vezes todos os dias, como a Lu acompanha em casa, faz o atendimento em casa, né? A Kênia, então sabe que quem está fazendo o tratamento, além dos cuidados básicos de higienização, está fazendo laser, o encontro é diário. Então, assim, eu acho que o protocolo de tratamento tem que ser individualizado, o protocolo de higienização tem que ser individualizado, desde a escovação até o produto que a gente vai indicar para esse paciente. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial do dentista em geral e do dentista oncológico, principalmente. Então, ele veio, se a gente der a sorte de orientar esse paciente antes de começar o tratamento, é muito melhor. Se não tiver essa chance, esse paciente já veio com lesão de boca para você vai fazer todo o protocolo de manejo dos efeitos colaterais, mais a orientação, né? Lógico, porque ali é fundamental a gente manter uma higiene de boca para não piorar os efeitos colaterais. E após o tratamento, durante algum tempo, você também tem que estar em contato com esse paciente, principalmente se esse paciente fez radioterapia de cabeça e pescoço por causa da cárie de radiação. Porque quando esse paciente faz a terapia de cabeça e pescoço, radioterapia de cabeça e pescoço, a gente, além de todo o cuidado de higiene que tem que ser constante, porque a gente sabe que a cárie de radiação ela começa a aparecer com 6 meses após, de 6 meses a 1 ano, 2 anos, ela começa a aparecer após um período mais longo da radioterapia de cabeça e pescoço, que ele já terminou, a gente ainda tem que utilizar o flu em altas concentrações para esse paciente não desenvolver cárie de radiação. Tá? Então, é importante o acompanhamento regular e a continuação, a gente está em cima para ter esses cuidados bucais após esse término do tratamento. Tá certo? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu queria ouvir vocês. Eu já falei demais, estou sem saliva. Então, eu preciso agora escutar vocês falar. Quem quer começar a falar? Oi, Adriana. Oi, quem fala? Ana Paula. Oi, Paula. Você queria chegar atrasada, mas chegou na Nada, hora. graças a Deus. Como sempre, amei, adorei, maravilhosa aula. Que bom. Deixa eu te falar, essa semana mesmo a gente veio essa questão para a gente lá na qualidade, lá do hospital, essa questão da clorexidina, né? Uma reunião, uma médica trouxe a questão da clorexidina, que a gente ia ter que mudar os fluxos, inclusive, não tem, acho que no início do ano nós fizemos como é que posso dizer, um form lá para que os cuidados orais fossem com cloroxidina, né?
E aí depois a gente levantou, eu, na realidade já tinha lido, recentemente eu cheguei a me atualizar e ver sobre isso, falei, eu preciso me inteirar mais para ver o que é que está ocorrendo, né, na questão, porque a gente sabe a gente sabe da clorexidina, né, sabe dessa questão dos 15 dias, mas o que a gente via é que os benefícios para um paciente, aí eu digo um paciente hospitalizado, era maior do que os efeitos, né, e que esses efeitos eram reversíveis. Não sei se eu estou errada, mas foi o que eu já vi há um tempinho atrás, quando eu pesquisei sobre isso. E aí agora está se discutindo sobre a questão da clorexidina em paciente hospitalizado, porque a gente utilizava principalmente para prevenção de PAV, faz parte do bundle lá do hospital, né, o uso da clorexidina. E aí você tocou nesse assunto, e aí realmente a gente estava discutindo do que seria para, se não a clorexidina, né? Já um paciente, eu digo um paciente hospitalizado, porque assim, paciente de clínica, a gente, vamos lá, prescreve 15 dias, mas um paciente hospitalizado que fica mais tempo que isso, ou um paciente entubado, ou como prevenção de PAV, de fato, a clorexidina está sendo, vamos dizer assim, banalizada, né? Banalizada não, mas assim, retirada, Porque assim, suprimida. tudo que vem para cá, na verdade, já veio lá de fora, né? Já começou Sim. lá, essa onda já começou há algum tempo lá fora, e alguns países da Europa já não utilizam, já faz algum tempo, não utilizam mais a clorexidina em UTI. Tem inclusive, esse foi um tema da palestra que eu fiz na Sopat sobre o uso da clorexidina. Era assim: clorexidina na UTI é herói ou vilão? Porque está sendo um drama, né? Porque assim, lá para alguns. Primeiro que a gente tem que ver o contexto do negócio. A clorexidina que é utilizada lá fora, ela é muito mais concentrada, né? A gente usa só a 0,12%. Lá eles usam 2% de clorexidina. Então a gente não pode sair correndo desesperado porque eles não usam mais, e eles usam lá a 2%, 2, 3 vezes ao dia, a gente usa 0,12% de 12 em 12, no máximo 15 dias. A gente tem esse protocolo, que é o protocolo da AMIB, que praticamente todo mundo da UTI está utilizando. O que é que eles ficam falando? É porque teve parece que 2 pacientes que morreram e chegaram à conclusão que foi intoxicação por causa da clorexidina. O que se sabe, e o que todo mundo está falando, é que sim, existe já estudo falando sobre ela ser seletiva, né? Ela seleciona bactérias resistentes. Alguns dizem que a morte foi por microaspiração da clorexidina, que foi parar no pulmão e o paciente morreu. Então, como a gente fala assim, tem muita história, mas que nada ainda falaram assim, ela faz isso, então vamos tirar. Então, alguns países da Europa já não estão usando, nos Estados Unidos continuam usando, assim, na América do Norte já continuam usando, mas a clorexidina deles é 2%, é muito mais forte do que a nossa, então não dá para comparar os estudos dele com o nosso, entendeu? O que se sabe e que a MIB ainda não trocou, enquanto ela não trocar, vai ser difícil bater de frente com ela, porque ela na verdade, ela gerencia todos os POPs da UTI, o POP da MIB ainda é a clorexidina, e eu acho que ainda vai permanecer por muito tempo, porque não tem estudos concretos dizendo que existe coisa melhor do que a clorexidina. Já tentaram o iodo, já tentaram um monte de coisa, água oxigenada, quê? Por exemplo, nos Estados Unidos estão usando água ozonizada. Como é que a gente vai colocar água ozonizada dentro de uma UTI para utilizar para fazer higienização de boca de paciente? Isso não é viável para a gente, entendeu? Então, a gente precisa entender que a nossa realidade não é uma realidade europeia, não é uma realidade do nosso. Só que, assim, tudo que chega lá, que faz lá, o pessoal daqui, porque lá já não estão fazendo, lá já não estão usando. Então, aí fica difícil, porque os estudos de lá não são iguais aos nossos. Então, por enquanto, a MIB ainda mantém o uso da clorexidina, e o POP dela é o que, eu vou dizer, é o que rege as UTIs. Então, não vai ser difícil tirar, entendeu? Enquanto não tiver um estudo concreto utilizando os nossos protocolos de clorexidina, vai ser difícil tirar a clorexidina da UTI.
Porque não é porque a clorexidina é tão boa, mas é porque não tem alternativa de Não tem. troca. Então, assim, não adianta você só tirar. Você vai tirar e não vai colocar nada? Você precisa tirar, mas você tem que ter alguma coisa. Então, o que você vai colocar? Vai colocar um monte de máquina de ozonizar a água? Fica difícil, né? Não tem, não tem. Vai usar água oxigenada? A água oxigenada é pior. Porque se ela não for diluída adequadamente, vai para o paciente. Então, assim, não adianta só tirar. Eles precisam tirar e dar uma alternativa viável de uso para todos. Porque, assim, é que nem a briga foi essa, a discussão foi essa. O que eles vão usar no SUS? Né? Lá no UTI do SUS. Tem que ser uma coisa, um protocolo que sirva para as UTIs em geral. Já não tem nem clorexidina mesmo. Você acha que então vão ter que colocar uma coisa mais cara? Então, isso vai demorar muito e vai ter ainda muito atrito, viu? Isso, na realidade foi uma médica que levantou isso e aí ela deu como sugestão um enxaguante bucal. Só que eu acho que ela também não se informou, ela ouviu falar e jogou. Eu até alternativa o quê? Enxaguante bucal. Mas enxaguante bucal de que sentido? Que não serve para nada. Se não for a clorexidina, enxaguante bucal, o Periogard, a clorexidina 0,12% já é um enxaguante bucal. Essa é uma médica da pediatria até. Isso, foi até uma médica da pediatria. Aí isso veio até mim. Eu falei, foi o que eu disse, né? O que nós temos é da Amib. E até então, eu falei assim, eu posso até buscar mais, mas até então o que nós temos é o POP da Amib, é o protocolo da Amib, e que ainda permanece com clorexidina. Nenhum hospital que esteja fazendo um protocolo diferente. Se eu conhecer, eu te falo. Exatamente. Se eu souber, eu te falo. Mas acho difícil, principalmente para o público, porque realmente é como você disse, é complicado. Não tem outra alternativa e a clorexidina às vezes já é tão difícil. Que é a MIB que rege os protocolos da UTI, para ela trocar, ela vai ter que pensar em todas as instituições que vai ter que utilizar. E não é qualquer coisa que vai substituir, que seja tão viável assim. Entendeu? Então, vai ter muita lenha ainda para queimar, se realmente eles quiserem tirar. Tá certo? Ok. Ana levantou a mão. Ana Carolina, quer perguntar? Sou eu. É tu? Ai, Ana, agora que eu te conheço, prazer em conhecê-la. Ai, gente. Então, eu anotei aqui as coisas que você foi falando. Em relação à escova. A escova eu gosto muito de indicar a pós-cirúrgica. O que eu faço normalmente, eu vi que você colocou lá um slide, estava, esse site Meu Dentista Indica, eu compro bastante com eles, porque daí tem um preço, por exemplo, tem uma pós-cirúrgica da Kim, da marca Kim, que eu gosto bastante, a da TEP também é ótima, mas assim, às vezes ela sai num custo, a da TEP, se eu não me engano, sai na faixa de R$ 25 lá nesse site, a da Kim sai uns 18. Eu acho que às vezes vale a pena, eu gosto de montar uns kitzinhos assim, e é como você falou, às vezes agregar na consulta, né? Já, eu não fazia esse esquema de público, o TEP sai 29, né? Então, nesse site, se eu não me engano, eu olhei até uns dias atrás, que eu estava uma paciente perguntando, eu acho que ele sai 25, 26 no máximo. Eu compro algumas, já compro num volume, às vezes até dá um desconto. Eu gosto bastante desse site aí. Da Kim também eu gosto, eu uso bastante coisa da Kim. E a questão do creme dental. O creme dental, sim, eu estou experimentando bastante o Tridal, em todos os produtos da Tridal, assim, o pessoal tem gostado bastante. O enxaguante da Tridal também é cloramina T. Eu tive pacientes, assim, que até uma paciente que estava com domiciliar, nem era oncológica, foi domiciliar, ela tinha muita ardência, né, bucal. Ela me relatou que melhorou com o enxaguante, ela sentiu uma melhora. Preço, mais ou menos, que paga? Eu não sei. Então, você sabe que eu não sei, eu preciso até pesquisar, porque o que aconteceu? Como a Tridal volta e meia me manda amostra, o primeiro que eu levei como amostra para ela, e entreguei. E daí, o menor frasco é R$12,50. Eu acho que ele tem... o É o pequenininho, deve ter uns 60 ml só.
Então, eu sei que a filha dela comprou, eu não fiquei perguntando o preço, porque daí ela entrou e comprou pelo site. Mas em relação aos outros, porque, nossa, tem uns que, assim, é absurdo, né? 60, e aí, principalmente da Bioxtra, é inviável, né? Porque A filha comprou, ela disse que até comprou, ela falou, já que é pela internet, vou comprar mais de um, assim, ela não me questionou muito de valor, não, assim, ela até falou, eles foram super ágeis, entregaram muito rápido, tudo, ela gostou bem. E eu estou fazendo a experiência. Como agora eu fiz a palestra lá da Rede Feminina, e a Tridal e a Uncosmect que tinham me mandado a amostra, eu distribuí para todo mundo lá, né? E eu até falei, depois me deem o feedback, né? Usem e me deem o feedback. Então, é importante. então, assim, eu não sei como tá todo mundo começando a usar lá, depois eu vou ver. Mas assim, Então. as domiciliares que eu já indiquei gostaram bastante. Mas assim, fora isso, às vezes quando é muito difícil, o que eu sempre indico é creme dental sem lauril, né? Sulfato de sódio, que daí, se você olhar em farmácia, tem várias marcas, né? Tem a própria linha da Sensodyne, é sem lauril, né? A grande maioria. Tem aquele Kim B5, que assim não são tão caros quanto, porque realmente você estava falando da BioExtra, eles são excelentes, só que assim, às vezes fica inviável do paciente comprar. Eu A maior dei parte. todas as mostras para os meus pacientes, eles amaram, mas na hora de Não, eu comprar também. é difícil, entendeu? É muito. Assim, todo mundo que usou, pelo menos que eu passei, foi tudo que eu fui dando amostra, porque eu fui ganhando amostra e eu sempre vou distribuindo amostra, Eu mas acho que a logística de compra deles também, eu acho que quando começa a ficar muito difícil para comprar, é tudo em site, tem que pedir para eles. Eu falei para ela, eu falei, vocês podiam melhorar a logística de vocês de venda e distribuir nas farmácias daqui, porque o paciente ele quer ir lá na farmácia, pegar a cestinha dele, pegar as coisas, colocar na. Entendeu? E principalmente o idoso, ele não quer estar na internet comprando coisa, não tem paciência. A tua, por exemplo, foi a filha, foi lá e comprou, lógico. Tem alguém sim. que faça, é mais fácil, né? E da Tridal mesmo, você estava falando sobre o gel. Eles têm eu estou até com ele aqui, porque ele ganhei a amostra, eles têm esse spray bucal, que é. Só que o que eu achei interessante que eu passei para uma paciente, porque ele, na hora que você põe o spray, ele tem uma consistência de um gel, ele não é um spray líquido. E ele vem com aplicadorzinho, assim, ó, tá vendo? Ele vem com. Legal, já vai lá dentro, né? Porque daí você tira, você encaixa ele, e daí quando você dá a bombadinha, eu achei assim, as pacientes que eu passei gostaram bastante também. E ele fica numa forma de gel, então elas Esse é dão. mais durável, né? Eu Esse é falo, caro, esse é 89. então, não sei, eu tô falando que A eu não sei Valéria valor. acaba com nossos sonhos. Uai, eu queria a amostra dele, a amostra eu não consegui, não. Aí eu comprei um para Mas não experimentar. tem contato? O contato, coloca no grupo contato para a gente ir lá falar. Gente, isso tudo aqui, por isso que eu falo também, o pessoal amou, mas é que eu dei tudo de amostra, foi tudo amostra que eles me deram. Eu tô com algumas aqui, porque eu fui lá e falei para ele, assim, essas que eles me mandaram agora foi por conta é que na rede feminina, eu falei, gente, ele não ia me mandar amostra para todas as pacientes, então eu passei o que tinha amostra para todo mundo ganhar, né? Então, assim, creme dental, que ele deu, aquele enxaguatório menorzinho. Agora, o que ele me mandou menos, que tipo esse spray, tudo, É o mais caro, né? ele me mandou pouquinho. Daí eu meio que comentei com elas, mas assim, se tem alguma paciente que está precisando, eu estou passando, mas eu não consegui dar na palestra. Eu não sei o que acontece, se acontece com vocês, mas o paciente que está com dor, que ele está numa situação ruim, principalmente de mucosite, filho, ele paga. Não tem jeito, ele paga o que seja para tirar a dor dele. Então, assim, por exemplo, eu utilizo muito para radiodermite o Cicaplast. O Cicaplast é caro, um tubo grande é caro. Não é qualquer um que paga o Cicaplast, mas como ele tem um efeito calmante muito grande, eu tenho paciente do SUS que fez radioterapia, que estava ferido e que comprou e usou e não quis, disse, eu vou comprar outro até passar todo, né? Porque geralmente radioterapia de cabeça e pescoço são 35 sessões diárias, né? Então é muito tempo para você
ficar queimada, e aí ela pagou. É, Então, depende muito, sabe? Depende muito. Tem uns que não têm condição de pagar, tem uns que sim. aguentam e não pagam, mas a gente precisa, eu acho que a gente, como profissional, precisa ter alternativas, né? Deixa eu Uhum. ler aqui que tem um livro escrito pela Margarete aqui. É, Ainda tem alguma coisa para falar, Lu? não, e outra coisa que de alternativa eu uso muito chá de camomila também, né? Bochecha de chá de Alguém camomila. usa mel? Alguém já indicou mel para o paciente para passar na boca Não, para aliviar a dor? não. Então, eu geralmente passo chá de camomila gelado e peço para o Sim. paciente adoçar com mel. Por quê? Porque o mel é antifúngico. Uhum. É antifúngico e anti-inflamatório. A única coisa é que tem que ter cuidado da procedência do mel. Porque tem gente que compra mel em beira de estrada. Uhum. Né? Então, para ferida na boca e mucosite, não é muito bom você estar passando um mel que você não sabe de onde vem. Se tiver mais fungo dentro dele, você vai causar uma infecção pior no paciente. Agora, um mel industrializado, aquele que vem fechadinho, lacrado, eu passo para paciente adoçar o chá de camomila com mel. Eu acho que alivia bastante, né? A dor por causa da camomila, que é cicatrizante, e o mel, que também é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, né? Ajuda bastante também naquela sensação da queimação da boca. Então, o paciente, às vezes, eu peço para ele estar tomando durante o dia, fazer ele geladinho, porque o quente piora, mas fazer ele geladinho, colocar na geladeira e ir tomando. Eu acho que dá uma sensação de alívio, principalmente para quem tem mucosite em garganta. É muito bom. Tá? Então, é uma das alternativas que eu também uso. Vamos ver aqui, ó. A Margarete. Sobre os enxaguantes, costumo indicar bastante a solução de fluoreto de sódio para uso diário. Fluoreto de sódio? Mas você manda manipular fluoreto de sódio? É o flu, né? Normal, líquido. Aquele que a gente compra. Dá para mandar manipular, né? Porque na farmácia, na dental, tem aquele litrão, né? Que é o dia Sim, e o sim. por semana. Eu uso esse aí para os meus pacientes. Eu compro Não, para mas eles levarem para casa. tem gente que manda manipular. É a mesma coisa desse da dental. Hoje em dia, há algum questionamento dos pacientes mais esclarecidos sobre a questão do uso do flúor poder causar doença de Alzheimer. Eu não acredito, não tem, acho que não tem estudo que isso aí saiu na mídia e aí enlouqueceu todo mundo, que agora ninguém quer usar mais pasta com flúor, que o flúor dá problema, que o flúor dá isso, e não tem nenhum estudo que comprove, né? Então não dá para a gente. Isso tem atrapalhado um pouco a indicação. Sim. Eu falo logo que isso é coisa de mídia, de influência natureba aí, que não come, que não come, que tudo faz mal, que escova o dente com cúrcuma. Esse é o tipo de paciente. Então, é só tirar isso da cabeça deles, que não tem estudo comprovado que fale que dá Alzheimer, tá bom? Sobre a utilização do óleo de coco com hidratante oral, pode-se colocar em frasco com tampa e dispensar em gotas também, principalmente durante o verão, quando ele não condensa, não se torna uma pasta, ele se torna pasta geralmente em época de inverno, ou quando você coloca na geladeira, que ele serve como se fosse um batom, né, que a gente usa também para hidratar a boca, a rachada. Eu passo bastante para aquela, qual é o nome? Na comissura? Quelite angular também, ele é bastante, porque ele é antifúngico também. Então, a quelite é causada pelo fungo, né? Que causa o acúmulo de saliva, rachadura no canto da boca, então também eu uso bastante. Solução de bochecho, já ouvi falar sobre a utilização de prata coloidal? Não. É uma solução aquosa, segundo estudos, muito, muito eficiente para vírus e bactérias. Nunca ouvi falar. Alguém ouviu falar em prata coloidal? Lu? Ana Carolina? Ouvi falar, eu já ouvi, mas não tenho nenhuma experiência de utilização. Já ouvi falar de prata coloidal, mas Eu não acho que é conheço. usado para feridas, né? Tratamento de feridas na enfermagem. Mas Eu nem na acredito que boca? Não, na enfermagem. É, Que eu conheço na enfermagem. é, na pele, né? sim. Dermatos. É. É encontrado em algumas farmácias de manipulação, inclusive na internet.
Então, não tenho experiência nenhuma. Creme dental, há cremes que podem ser manipulados na farmácia de manipulação, sendo este sem corante. Poderia ser uma alternativa para alguns pacientes, mas aí você tem que criar um creme dental, né? Porque o creme dental não é só. Ele tem, você vê que todos eles não têm os irritantes, mas ele tem muita coisa, né? E aquele da Oncocare, então, tem um monte de coisa, aloe vera, camomila, erva doce, um monte de coisa. Como é que eu não sei fazer uma receita para isso? Eu acho que tem muita coisa no mercado pronto que facilita a nossa vida, né, Margarete? Para hidratação, sobre o óleo ozonizado, a gente tem comentado sobre isso. Quem quiser fazer também uma aula só sobre ozônio, seria muito bom. Tem uma amiga que trabalha com ozônio para tudo. Ela é daquela que coloca ozônio até no sonho. Então, o ozônio está cada vez mais aí. Então, óleo ozonizado, eu posso... em geral, óleo de girassol, que eles dizem que é o mais comum e o que o aceita mais, o ozônio, né? O óleo de girassol, então tem muita gente utilizando. Não sei se vocês viram os produtos da Ozoncare, é isso? Já ouviu falar? Que tem creme dental de ozônio, que eles falam que é bom para cicatrização de boca. Não tenho experiência, eu sei que já vi no mercado bastante, a gente até chegou a conversar, né? Se alguém tinha experiência com produtos de ozônio para a boca. Lembra quando foi o caso da Suzane, que a gente pediu para ela usar o óleo ozonizado? Eu não tenho experiência com ozônio, não. Sim, encontro aqui na dental ou na manipulação. Creme manipulado na pediatria sempre prescrevemos, por isso é comum para nós pediatras indicar bastante para o PNE. O óleo ozonizado, o creme dental com ozônio, eu sei que tem um do fabricante Ozoncare, isso, né? Lembra que eu falei, eu acabei devendo ainda. Eu aqui em Balneário é a empresa da Filozon, né? Que eu acho que eles também fabricam esse creme Ozon Care. Eles são aqui de Balneário. Eu vou ver se eu consigo fazer um contato com eles lá, se eles têm alguma coisa de explicação, alguma coisa assim. E até porque. Se vocês conhecerem alguém que queira dar. São duas coisas que eu queria perguntar para vocês. De ozônio e de cannabis. Quem conhecer alguém que trabalhe com cannabis, que tem experiência na cannabis para paciente oncológico, eu acho que é bem legal para a gente aprender alguma coisa sobre a cannabis. É uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo, que a gente pode utilizar, que cada vez ela está aí, cada vez mais forte, o canabidiol. Então, talvez seria um plus, né? A gente entender, ter uma alternativa de tratamento e o ozônio, né? Mas para esse tipo de paciente, eu tenho uma amiga que tratou a mucosite de um paciente que estava com câncer de glândula parótida, fez radioterapia, ela teve uma mucosite grave por causa da rádio, e ela utilizou o laser junto com o ozônio, né? E assim, ela me mandou um antes e depois, e a boca ficou. Agora, se foi só o laser ou se for o ozônio junto, mas nem parecia que ele tinha. Depois eu vejo se ela me libera a foto para eu colocar no grupo, que a foto é dela. E aí vocês vão ver que ela falou: ó, usei o laser e usei o ozônio e a boca ficou zerada. Então, se realmente é isso, não sei, né? Certo? Alguma mais pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat que eu passei. Larissa, Adriana, onde você fez essas especializações? Ixi, eu já andei por vários lugares desse mundo. Eu fiz os odonto hospitalar no Einstein, já fiz onco no Einstein, já fiz onco no AC Camargo e estamos aí. Eu acho que a Larissa saiu. É? Ela perguntou, mas acho que ela saiu, então não sei se ela tá. Gente, eu vou parar de gravar para a gente, porque senão vai ficar muito, muito grande essa gravação para subir lá, e eu vou colocar lá na nossa página do